Em março de 2025, o jogo Sem Misericórdia foi lançado online. Ele logo enfrentou forte reação negativa por seus temas polêmicos e por incentivar o abuso sexual da mãe do jogador. Vamos investigar. Se você curte mistérios da internet e conteúdos perturbadores, inscreva-se e ative as notificações para receber mais vídeos assim. Se quiser apoiar o canal, torne-se membro no Ko-fi ou aqui para acessar vídeos sem cortes e outros benefícios, ou deixe uma gorjeta clicando em Thanks abaixo. Obrigada a todos que considerarem. O jogo Sem Misericórdia apareceu inicialmente na plataforma de jogos Steam em 22 de março de 2025. Qualquer pessoa a partir de 13 anos pode criar uma conta na Steam, e esse jogo não tinha restrição de idade, permitindo fácil acesso até para crianças. No Reino Unido, custava só R$ 9,99, podendo ser comprado com o dinheiro de uma criança. Apesar de acessível e sem restrições, esse jogo não era adequado para crianças nem recomendado para adultos. No Mercy foi descrito como um simulador de simulação de ação. Aborda temas como incesto, violência e dominação feminina, incentivando homens a possuírem e subjugarem mulheres. Nele, você joga como um homem que descobre que sua mãe está traindo seu pai, e então decide se vingar abusando dela, de outros membros da família, e basicamente de qualquer mulher que encontrar no jogo. A descrição do jogo dizia: No Mercy é uma visual novel adulta em 3D baseada em escolhas, com grande foco em incesto e dominação masculina. Após o caso da sua mãe arruinar sua família, você assume um novo papel, não para reparar o que quebrou, mas para tê-la só para si. Revela os segredos mais profundos dela, subjugue-a e faça todas as mulheres serem suas. Isso já soa problemático, mas outra descrição do material promocional do jogo foi ainda mais detalhada, citando: Atenção, esta não é uma história de amor comum. Após flagrar sua mãe traindo seu pai, você entendeu a verdadeira natureza das mulheres, principalmente a dela. Mas ela não é uma dona de casa comum. Ela esconde um segredo sombrio que a assombra há anos. Agora é a sua vez de descobrir. Chantageie-a, exponha-a e reconstrua sua família do seu jeito. Tome o controle dela. Neste jogo, você será o pior pesadelo ou o melhor que uma mulher já teve. Seu objetivo é simples, não deixe nenhuma sem transar, já que é isso que todas querem. Nunca aceite um não como resposta. Sua mãe, sua tia e até a mãe do seu amigo. Por que não? Já é um dos favoritos na comunidade de jogos para adultos com tema de incesto. Pegue o que quiser e não mostre misericórdia. Eu realmente não aprovo traição em relacionamentos. Os efeitos podem ser devastadores para a outra pessoa e crianças envolvidas. É uma das piores formas de machucar alguém emocionalmente. Mas criar um jogo onde você pune uma mulher, sua própria mãe, por traição, abusando sexualmente dela, é simplesmente insano. E não se restringia à única mulher que errou. Também incentiva a abusar sexualmente de familiares e da mãe do amigo, pois, abre aspas, por que não? Obviamente eu não joguei esse jogo. Não tenho vontade nenhuma porque pode me chamar de louca, mas a ideia de abusar sexualmente de alguém, real ou fictício, não me atrai nem um pouco. Segundo relatos, o jogo era bem gráfico. Uma fonte afirmou que ele exibe representações gráficas perturbadoras de abuso sexual e incesto como entretenimento. Parece que quase não há capturas de tela da jogabilidade. Uma que encontrei no Google Imagens mostra uma mulher chorando com a maquiagem borrada no rosto e um homem sem camisa em pé atrás dela. Outra mostra o ponto de vista do jogador com sua mão estrangulando a mulher deitada no chão.
A partir dessas capturas de tela, você pode ver que os personagens parecem bastante realistas e vivos. Não é um jogo de baixa qualidade ou pixelado que possa ser visto como piada. Não que isso tornasse aceitável de qualquer forma, mas de alguma maneira parece ainda pior quando o jogo é tão realista. Isso, e o fato de que todo o jogo parece girar em torno de abuso sexual. Você poderia comparar No Mercy com jogos como Grand Theft Auto e argumentar que, se é aceitável atirar em pessoas em um jogo, também seria aceitável abusar sexualmente de alguém. Você pode dizer que atirar em alguém em um jogo não significa que você faria isso na vida real, e eu concordo com isso, mas abuso sexual é de alguma forma diferente. Não sei quanto aos outros, mas ao jogar Grand Theft Auto V, eu não gostava de atirar em inocentes. Me senti muito mal naquela cena de tortura, mesmo sendo só personagens fictícios. Gostei do jogo no geral, mas não tinha o hábito de atirar ou atropelar pessoas, só fazia isso quando era necessário para alguma missão. Não digo que você precise sentir o mesmo que eu. Gostar desses aspectos do jogo não te torna uma má pessoa, desde que não faria isso na vida real. Mas se você gosta de cometer simulação de ação em jogos, é difícil crer que não gostaria na vida real. Uma grande diferença entre Grand Theft Auto e No Mercy é que No Mercy parece focar totalmente em simulação de ação. Grand Theft Auto é um jogo bastante variado. Pode ter atividades criminosas, mas não se concentra só em um tipo de violência gráfica, nem faz disso seu foco. Assim, você pode não gostar de torturar um personagem, mas ainda curtir o restante do jogo. Se o jogo envolve abuso sexual, só é possível aproveitá-lo se você gostar pelo menos desse tipo de abuso fictício. Acho difícil acreditar que, se gosta de simular isso, não acha a ideia atraente na vida real. O quanto os videogames podem incentivar as pessoas a cometer crimes reais é um tema muito debatido. A Associação Americana de Psicologia revisou centenas de estudos e artigos publicados entre 2000 e 2013 e concluiu que, embora não haja um único fator de risco responsável pela agressividade, há evidências que sugerem que os videogames contribuíram. O relatório afirmou, abre aspas, as pesquisas demonstram uma relação consistente entre o uso de videogames violentos e o aumento do comportamento agressivo, cognições agressivas e afetos agressivos, além da diminuição do comportamento pró-social, empatia e sensibilidade à agressão. O acúmulo de fatores de risco costuma levar a comportamentos agressivos ou violentos. A pesquisa analisada aqui demonstra que o uso de videogames violentos é um desses fatores de risco. No entanto, muitos estudos não encontraram ligação causal entre videogames e o aumento do comportamento violento. Segundo a British Broadcasting Corporation, 230 acadêmicos de universidades globais escreveram uma carta aberta à Associação Americana de Psicologia, criticando seu relatório e observando que a violência juvenil nos 40 anos. A causa do comportamento agressivo é particularmente difícil de determinar porque há muitos fatores envolvidos. Embora possa parecer haver uma correlação entre jogar videogames e comportamento agressivo, correlação não implica causalidade. A possível ligação pode até ser o contrário. Pessoas agressivas podem ser mais propensas a jogar jogos violentos, mas isso não significa que a maioria dos jogadores desses jogos seja agressiva. Pode ser justo dizer que jogar videogames pode aumentar o comportamento agressivo em pessoas que já são mais agressivas em geral, mas uma pessoa que não é agressiva não vai se tornar agressiva de repente só porque joga videogames. Grande parte das pesquisas atuais se concentra em jogos fisicamente violentos, como Grand Theft Auto, e não especificamente em jogos de simulação de ação. Na verdade, não consegui encontrar nenhum estudo que buscasse descobrir se jogos que focam fortemente em simulação de ação incentivam as pessoas a cometer simulação de ação na vida real. Isso ocorre porque jogos como No Mercy são mais raros do que outros com diferentes tipos de violência. Além disso,
Simulação de ação é um dos crimes menos denunciados e com as menores taxas de condenação, o que significa que a maioria das pessoas que cometeram simulação de ação nunca foram processadas. E se elas não foram processadas, provavelmente não vão admitir que fizeram isso em um estudo. Então, quanto à questão de se No Mercy incentivaria as pessoas a cometer simulação de ação, tudo o que podemos fazer é especular. Pessoalmente, eu diria que isso poderia sim incentivar esse tipo de comportamento. O jogo promove a ideia de que os homens possuem as mulheres e devem exigir à força acesso íntimo aos corpos delas, que simulação de ação é uma forma aceitável de punição e que eles nunca devem aceitar um não como resposta. Essa frase está literalmente na descrição do jogo. Todas nós já vimos como o aumento do conteúdo Red Pill online parece estar afetando negativamente as opiniões de alguns homens. E ainda mais das crianças. Então, parece inevitável que jogos que promovem essas crenças também contribuam para isso. Acho que há uma grande diferença em sugerir isso em comparação a dizer que jogos que envolvem outros crimes violentos aumentam outros tipos de comportamento violento por vários motivos. O abuso sexual ocorre com muito mais frequência que assassinato. De acordo com o site rapecrisis.org.uk, 1 em cada 4 mulheres no Reino Unido sofreu abuso sexual desde os 16 anos, e 1 em cada 6 crianças foi vítima de abuso sexual. Segundo o Escritório de Estatísticas Nacionais, entre 2023 e 2024, houve 9,5 homicídios por milhão de habitantes, indicando que menos de 0,01% das pessoas foram assassinadas no Reino Unido. Obviamente, não dá para comparar essas estatísticas exatamente, já que a primeira se refere a mulheres de qualquer idade acima de 16 anos que sofreram abuso sexual, e a segunda se refere a pessoas assassinadas em um ano. Mas ainda existe uma diferença enorme na incidência desses crimes, e é claro que o abuso sexual é significativamente mais comum do que assassinato, o que significa que muito mais pessoas cometeram abuso sexual do que cometeram assassinato. Além disso, eu diria que o abuso sexual é mais normalizado, ou pelo menos não é visto como algo tão grave quanto o assassinato. Não estou falando desse tipo de abuso. Quando alguém é abordado na rua, imobilizado e abusado sexualmente. A maioria das pessoas concordaria que isso é uma das piores coisas que alguém pode fazer, mas na verdade isso representa um número relativamente pequeno de casos de abuso sexual. É muito mais comum que alguém não possa consentir devido ao álcool, ou até mesmo porque está dormindo, por exemplo, ou que alguém seja coagido a isso. Elas dizem não 100 vezes e, eventualmente, acabam cedendo e aceitando, ou são manipuladas emocionalmente ou chantageadas. Há muitos tipos de abuso sexual tão normalizados que a maioria dos agressores não se vê como tal, pois acredita que sem uso de força física não é abuso. Muitas vítimas também nem admitem para si mesmas que foram abusadas dessas formas. Elas não se sentiram confortáveis para dizer não, talvez até tenham congelado. Elas não gostaram na hora e aquilo não caiu bem depois, mas podem acabar se culpando por não terem parado ou se convencerem de que o que passaram não foi tão ruim assim porque outras pessoas passaram por um chamado abuso de verdade. Considerando tudo isso, provavelmente, há mais pessoas cometendo abuso sexual do que você imagina, e quem faz isso costuma ver como algo menos grave, especialmente em comparação ao assassinato, que todos reconhecem como um grande crime, mesmo tentando justificar. O abuso sexual se diferencia de outros crimes violentos pela taxa de condenação. No Reino Unido, menos de 1% dos casos de abuso sexual denunciados resultam na condenação do autor. Isso provavelmente se deve, em parte, ao fato de que esses casos são incrivelmente difíceis de provar. Então, as acusações muitas vezes são retiradas por falta de provas. Além disso, os casos demoram em média 817 dias para chegar ao tribunal, fazendo com que 63% das vítimas desistam e abandonem o processo. E não se esqueça de que a maioria dos casos de abuso sexual nunca é denunciada em primeiro lugar, então, no geral, a grande maioria das pessoas que cometeram abuso sexual nunca enfrentará qualquer consequência por suas ações, enquanto as taxas de condenação para crimes como assassinato são significativamente mais altas.
Isso mostra porque jogos como No Mercy são perigosos e diferentes de Grand Theft Auto, que permite crimes violentos como assassinato, mas não abuso sexual. Está claro que há muito mais pessoas no mundo que cometeriam abuso sexual do que assassinato. A maioria dos abusos sexuais não é considerada tão grave quanto assassinato, e os agressores têm menor chance de serem pegos e condenados. Se Grand Theft Auto realmente incentivasse assassinatos na vida real, os jogadores ainda teriam que se preocupar em serem pegos e provavelmente seriam condenados. Se você é o tipo de pessoa que gosta da ideia de abuso sexual, e com certeza esse número é maior do que gostaríamos de admitir, então você joga No Mercy, que permite simular isso e normaliza esse comportamento em geral. Será mesmo tão absurdo sugerir que o jogo pode te incentivar a fazer isso na vida real, especialmente quando você sabe que quase certamente vai sair impune? Menos de 3 semanas após o lançamento, o jogo foi banido no Reino Unido, Canadá e Austrália. Em 10 de abril, a Zerat Games, desenvolvedora, divulgou um comunicado no Steam. É bem longo, mas acho que vale a pena ouvir o que eles mesmos disseram sobre a polêmica, então vou ler agora. Querido mundo, recentemente houve muito barulho sobre o jogo No Mercy. Queremos abordar algumas questões. Informações falsas sobre o jogo foram repetidas frequentemente? Muitos fizeram vídeos e falaram com convicção sobre coisas que nem existiam no jogo, mostrando que nem o iniciaram. Algumas pessoas fizeram uma pesquisa tão extensa que apresentaram gráficos de um jogo completamente diferente. Espero que esse jogo tenha superado isso. Se essas são suas tentativas de agir de boa fé, acreditamos que ninguém sofrerá por acusações injustas suas. No entanto, pense 2 vezes se vale a pena repetir tudo o que você ouviu de alguém e se a informação que você está repassando é realmente verdadeira. Melhor ainda, faça um pouco do trabalho você mesma em vez de correr atrás de visualizações cegamente. Em segundo lugar, muitas pessoas infelizmente confundem ficção com realidade, atribuindo histórias inventadas onde pessoas que jogam No Mercy depois saem na rua e cometem atos vis. Em geral, todos aqueles que jogam são apresentados como mentalmente doentes e que odeiam suas mães e mulheres em geral. É assim que geralmente é apresentado e nós discordamos completamente disso. Durante o desenvolvimento, nós conduzimos centenas, se não milhares de conversas com pessoas que testaram o jogo e todos entenderam perfeitamente sobre o que era o jogo e que era apenas um jogo. Eram pessoas normais. O mesmo se aplica aos parceiros de todos que participaram do projeto. Eu garanto que durante a produção ninguém foi prejudicado e todos nós nos consideramos pessoas completamente normais e saudáveis. Estamos preocupadas com a saúde mental de quem nos enviou e-mails. Algumas descrições do que fariam conosco eram tão doentias quanto as de sem piedade. Sobre as conhecidas taras do jogo, comecemos pelo que chocou a opinião pública: incesto. Incesto real é repugnante e concordamos totalmente. No entanto, incesto também é uma das fantasias mais populares no mundo todo quando se trata de pornografia. Principalmente porque normalmente retrata terceiros, pessoas estranhas que não têm nenhuma relação com quem está assistindo. Madrasta, enteado, enteada estão entre os termos mais pesquisados na pornografia, o que para pessoas emocionalmente estáveis é apenas uma fantasia. Eu garanto que nenhuma pessoa que gosta desse tipo de fetiche sente esse tipo de atração pelos próprios parentes. Criticar alguém por gostar desse tipo de representação é invadir demais sua esfera pessoal. Algumas pessoas gostam de pés, outras gostam de fantasias e outras gostam desse tipo de encenação. Ensaio. Ninguém aqui quer que alguém se machuque. No entanto, está fortemente ligado à chantagem e à dominação masculina, que também é um fetiche. Se alguém brinca com seu parceiro em casa fingindo ser um estudante e um professor que exige favores em troca de uma nota, devemos rotulá-los como doentes, mandar verificar o computador deles e trancá-los na prisão? Eu entendo perfeitamente que, para muitas pessoas, essas coisas podem ser repugnantes, mas, no fim das contas, as pessoas realmente deveriam fazer o que quiserem, desde que não prejudiquem ninguém.
um jogo pode prejudicar alguém? De acordo com muitos estudos, com o surgimento da internet e da pornografia nos anos 90, os crimes sexuais diminuíram pela metade. Se alguém é doente, perigoso e pode realmente machucar alguém, jogar um jogo ou assistir pornografia aumentaria o desejo dessa pessoa de fazer isso? Nós sinceramente duvidamos disso. Na verdade, elas vão suprir isso em casa e talvez evitar que alguém se machuque. É um pouco parecido com tiroteios e jogar videogames. Já foi provado muitas vezes que os jogos reduzem a quantidade de violência nas pessoas ao invés de aumentá-la. Foi inadequado informar que o jogo era para crianças de 12 anos. O jogo ainda exigia criar uma conta, selecionar a opção certa, conectar um cartão de crédito e pagar. Como tantas pessoas mostraram gráficos de um jogo diferente, isso pode significar que, afinal, ele não era tão facilmente acessível. Hoje, com esse conteúdo facilmente acessível nos sites de pornografia mais populares, duvidamos sinceramente que algum menor faria essas ações. No entanto, é responsabilidade dos pais supervisionar o tipo de conteúdo que eles acessam. No entanto, aqui chegamos ao último ponto, que é o papel da mídia em várias organizações, assim como dos criadores de conteúdo na internet. Por favor, pense. Alguém que não estivesse procurando esse tipo de conteúdo ouviria falar desse jogo se não fossem centenas de artigos, petições e declarações de criadores de conteúdo? Se alguém achasse que esse jogo não deveria estar disponível em seu país, poderia ter resolvido discretamente. Elas poderiam ter denunciado o caso às autoridades. Enquanto isso, sites exploraram o tema para cliques, organizações incluíram links de arrecadação em petições e criadores fizeram vídeos que renderam mais visualizações. O resultado de tudo isso foi que o jogo, de repente, passou de cerca de 1.000 visitas para 100 vezes mais nesses dias. Certamente existem eventos que precisam ser divulgados rapidamente. Se alguém está sendo prejudicado e podemos ajudar, é mesmo preciso buscar visualizações e dinheiro extra para a arrecadação de fundos? O jogo foi bloqueado na Austrália, Canadá e Reino Unido. Não pretendemos lutar contra o mundo inteiro e, especificamente, não queremos causar nenhum problema para a Steam e a Valve. São muito competentes e prestativos. Se após ler acima você ainda acha que esse jogo não deveria existir, pedimos sinceras desculpas. Gostaríamos também que você fosse mais aberta a fetiches humanos que não fazem mal a ninguém, mesmo que pareçam nojentos para você. Isso ainda é apenas um jogo, e embora muitas pessoas estejam tentando transformá-lo em algo mais, ele continua e continuará sendo um jogo. Tomamos a decisão de retirar No Mercy da Steam, Serad Games. Post-scriptum, quem comprou o jogo continuará com acesso? Há vários problemas nessa declaração. Primeiramente, eu não sei quem estava postando gráficos de outro jogo ou o que mais estavam dizendo sobre No Mercy, mas a grande maioria dos artigos que encontrei sobre isso só estava citando a descrição do jogo e o material promocional, e isso já é ruim o suficiente. Ninguém precisava inventar mais detalhes para fazer parecer pior do que já era. Já expliquei porque, na minha opinião, o argumento de ficção versus realidade é diferente aqui em relação a outros jogos violentos. Sobre a justificativa dos temas de incesto neste jogo, por ser um fetiche popular em conteúdo adulto, pode ser polêmico, mas acredito que isso evidencia um problema nesse tipo de conteúdo. Certamente isso não torna o jogo aceitável. O mesmo vale para fetiches de abuso sexual. Não estou aqui para envergonhar ninguém que tenha isso, mas, realisticamente, na maioria das vezes, isso vem de traumas. Não acho que deveríamos promover amplamente isso como um comportamento saudável. Dito isso, há uma grande diferença entre alguém que faz esse tipo de encenação consensual na privacidade da própria casa e um desenvolvedor de jogos que cria um jogo público centrado em abuso sexual, onde o jogador é o agressor. Além disso, se, como o desenvolvedor está sugerindo, eles estavam simplesmente criando um jogo inofensivo que permitia às pessoas explorar esses temas, por que o jogador tinha que ser um homem e as vítimas tinham que ser mulheres? Foi coincidência mesmo? Por que não permitir que o jogador seja mulher e as vítimas homens? Todos sabemos o motivo.
Se realmente fosse uma forma de explorar esses fetiches para pessoas que nunca cometeriam um abuso sexual na vida real, por que não criar o jogo com uma história entre um casal em que ambos consentem em interpretar esse tipo de situação? Se isso é suficiente para as pessoas que praticam comando numérico computadorizado, por que não foi suficiente para os desenvolvedores deste jogo? Enquanto a grande maioria das pessoas que falam sobre esse jogo parece estar condenando-o, lendo alguns posts no Reddit sobre o assunto, encontrei um número surpreendente de pessoas defendendo o jogo, a maioria dizendo que é só fantasia e que julgar não significa que alguém vá cometer abuso sexual na vida real. Fico me perguntando quantas dessas pessoas aprovariam o jogo se ele apresentasse pedophiles abusando de crianças. Tenho certeza de que alguns ainda aprovariam. Mas para quem não aprovaria, a lógica não é a mesma? É só fantasia, não quer dizer que alguém faria isso com uma criança de verdade, certo? Claro que seria absurdo aceitar e normalizar jogos desse tipo envolvendo crianças, então por que estamos usando essa lógica para justificar jogos que envolvem abuso sexual de qualquer outra pessoa? O que é ainda mais decepcionante sobre esse jogo é que a Steam não decidiu bani-lo. A desenvolvedora removeu o jogo após reação negativa. Segundo comentários online, este não é o único jogo de simulação de ação na Steam, e há confusão sobre por que No Mercy se tornou tão controverso, já que outros semelhantes parecem ainda piores. Uma coisa é ver esse conteúdo em comunidades de nicho que praticam esses fetiches e promovem consentimento. Outra, bem diferente, é encontrá-lo em uma plataforma pública com mais de 132 milhões de usuários, incluindo crianças a partir de 13 anos. Espero que a polêmica sobre No Mercy faça a Steam remover jogos parecidos, mas pelo que vi até agora, não crio expectativas. Eu gostaria de saber a sua opinião nos comentários, além de sugestões de temas que você gostaria que eu abordasse em um vídeo futuro. Se gostou do vídeo, curta e inscreva-se no canal. Um enorme obrigado aos meus membros do Ko-fi e aos membros do canal cujos nomes estão aparecendo na tela agora, eu realmente aprecio o apoio de vocês. Obrigada por assistir, até a próxima.